Paz do Senhor, irmãos. Se os irmãos puderem ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Vamos orar. O pastor já está nas mãos de Deus. E a palavra já foi revelada, não temos dúvidas de que o Espírito Santo irá falar conosco. Querido Deus e eterno Pai, Deus glorioso e bendito, nós te exaltamos, nós te bendizemos porque Tu és fiel, Tu és grande, Tu és tremendo, em bondade e em misericórdia. Senhor, Tu já tem falado conosco nesta noite, através dos louvores, através, Senhor Jesus, das palavras que foram lidas, através do testemunho a qual a irmã Flávia trouxe aqui. Pai, o Teu Espírito Santo já falou conosco, mas nós sabemos que o Senhor tem mais para dar para nós nesta noite, através da pregação a qual o Teu Filho irá ministrar, trazer para a Tua igreja. Pai bendito e amado, nós pedimos, Senhor, que Tu venha usá-lo de uma forma tremenda e poderosa mais uma vez, Senhor. Querido Espírito Santo, Tu és conhecedor dos nossos corações, das nossas necessidades. Por isso, Senhor, vem alcançar, meu Deus, vem alcançar a nossa mente, vem alcançar o nosso coração, venha tirar, meu Deus, toda incredulidade, toda dúvida, venha jogar por terra toda falta de fé. Querido Jesus, alcança, Jesus, a nossa alma nesta noite e confirma a bênção, confirma a vitória e usa o Teu Filho, Pai, que ele seja um atalaia do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a pastora Luzinete pela oração. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 6 ao 13, nos diz assim: E entrando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tedes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém, irmãos? Podeis tomar assento. E as pessoas têm falado muito sobre o vaso, adoração, mas algo me chamou a atenção aqui nesse ato desta mulher. Observa que é tão bom a gente ler os contextos e também utilizar de referências diferentes, que nesta leitura que nós fizemos, usando esta tradução que eu li, nós não percebemos um detalhe que tem em outras traduções. Quando ela chegou, que Jesus estava à mesa.
O detalhe que a outra tradução diz é que ele estava reclinado à mesa. Tem tradução que diz que ele estava reclinado. Aqui diz que ele estava só assentado à mesa. Aí o reclinado sobre a mesa me chamou a atenção. Jesus estava na casa de Simão, podemos chamar ele de ex-leproso. Ou seja, Jesus estava na casa de alguém que ele já tinha feito um favor. Jesus estava na casa de alguém que ele já era digno de ser bem recepcionado e ser digno de ser agradecido. Porém, quando ele chega lá, não recebeu tudo que merecia por Simão, que era dono da casa. Mas uma mulher, que aqui o texto não fala o nome dela, mas essa mulher, o nome dela é Maria. Se você for pesquisar os contextos, você vai ver que o nome dela é Maria. Aqui não disse o nome dela. Mas ela tinha recebido algo da parte de Deus e ela estava cheia de gratidão, de temor, de amor e de respeito, de uma forma tão grande que ela queria expressar o amor dela, o carinho dela, a reverência que ela tinha por Jesus, de uma forma que ficasse marcado. E preste atenção nos detalhes aqui. Por quantas moedas de prata Jesus foi trocado por Judas? 30 moedas de prata. Observa que o texto faz questão de dizer que os discípulos, quando viram aquela mulher quebrar o vaso de alabastro com um unguento caríssimo, observa que a Bíblia faz questão de dizer que o unguento era caríssimo. E os discípulos demonstraram uma preocupação com pobres um pouco meio suspeita. Só que Jesus falou: por que vocês impedem ela de fazer isso? Os pobres vocês sempre terão junto com vocês, e vocês podem fazer obra social com eles quantas vezes quiser, mas vocês não terá mais aqui. Humanamente falando, literalmente falando. Então ela aproveitou o quê? Uma oportunidade, uma ocasião de fazer algo por Jesus, porque ela sabia que jamais teria outra oportunidade daquela. Ou seja, aqui já temos uma lição: oportunidades precisam ser aproveitadas cuidadosamente, porque há oportunidades que são únicas. Há oportunidades que elas são únicas, nunca mais voltam. Então essa mulher entendeu: nunca mais eu vou ter. E até mesmo o próprio Jesus disse: olha, vocês não me terão mais aqui para fazer isso. Presta atenção, por que eu falei de Judas e as 30 moedas? As 30 moedas de prata. Porque Jesus foi traído por um valor muito insignificante, baseado num valor agora que estava sendo derramado em espécie, que se vendido fosse, daria 1 ano de salário daquela época. Olha Deus derrotando o inferno. Por pouco Jesus foi trocado, mas por muito e por muito Jesus foi amado, reverenciado, respeitado. Irmãos, por isso que os discípulos falaram assim: ó, por que tanto desperdício? Porque eles sabiam o valor que era um vaso de unguento. E eles disseram: isso aí vendido daria e dá para ajudar muita gente. Por que desperdício? Irmãos, para os discípulos, o que estava em mente era valores. Para aquela mulher, o que estava em mente, não só na mente, mas no coração, era sentimento. Sentimentos, ele é muito mais valioso do que dinheiro. E há pessoas que por causa de dinheiro não se torna feliz
dando lugar para o sentimento que é bom. Alguém lendo comigo aí, leu Jesus reclinado à mesa ou não? Teve alguma tradução aí que falou Jesus reclinado? Mas no momento que a mulher chega, depois vocês podem pesquisar em outras traduções, o momento que a mulher chega para quebrar o vaso, a Bíblia diz que ela derramou o unguento sobre a cabeça. Isso já tinha um significado grande. Derramar óleo na cabeça, na cultura daquela época, irmãos, só era derramado quando um rei estava sendo ungido. Jesus já estava ali de forma profética, recebendo a unção de rei. E por isso aquela mulher foi tomada de um sentimento de fazer aquilo. Era caro? Era. Mas óleo caríssimo só era usado na cabeça de rei. Se aquela mulher ficasse voltada para o valor daquele unguento, ela não seria útil pelo próprio Deus para que de uma forma profética o próprio mestre ali fosse ungido como rei. Porque ele foi ungido como rei, se tornou rei e é o nosso rei até hoje. Então esse sentimento levou ela de uma forma simbólica a fazer algo que no mundo espiritual teve um efeito muito grande. Judas traiu com 30. E fazendo a matemática, olhando para o valor do unguento que foi derramado, para o valor das 30 moedas, as 30 moedas não daria nem a terça parte do que foi derramado em Jesus. Então é isso, irmãos, aquilo que o diabo faz achando que vai destruir o projeto e o plano, Deus chega e faz algo maior para dizer: quem está no controle sou eu. Pensa agora o sentimento de Jesus, se ele não fosse o Filho de Deus, não fosse gerado pelo Espírito, se ele não entendesse o propósito e o projeto. Pensa agora a depressão que Jesus ia entrar por ser trocado, traído por 30 moedas de prata, um valor insignificante. Mas eu volto de novo, Jesus estava à mesa, reclinado. E nesse reclinado aqui, veio ao meu coração sobre algumas coisas que fazem alguém reclinar sobre a mesa. Ninguém se reclina a uma mesa se ele está feliz, alegre, com a autoestima lá em cima. Só reclina à mesa quem está triste, abatido ou preocupado. Qual é a postura de alguém que está reclinado sobre a mesa? Eu mesmo fico assim às vezes. E se a gente estiver sozinho, nós nem fica só assim não, a gente faz isso aqui, ó. Eu não sei como Jesus estava literalmente ali, mas a Bíblia diz que ele estava reclinado à mesa. E aquela mulher que tinha sido agraciada por Jesus, por ter recebido bênçãos da parte de Jesus, ela estava dominada por um sentimento fortíssimo por Jesus, a ponto de se preocupar com ele reclinado sobre a mesa. E ela falou: alguma coisa eu quero fazer para alegrar ele, animar ele e demonstrar para ele que eu estou com ele e que ele não está sozinho. Irmãos, Deus, numa ocasião dessa, eu estava indo para casa, e isso depois de um culto, e eu percebi algo. Uma das formas que Deus fala conosco para agir, e uma das formas que Deus usa as pessoas para falar conosco, até mesmo a gente para falar com elas, através do sentimento. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Mas o que eu estive meditando ao voltar para casa depois de um culto, é que Deus muitas vezes tem dado mensagens, tem trazido revelações para nós, para a igreja, através de sentimentos, e nós ignoramos.
levou esta mulher a quebrar o vaso? Ninguém pediu. Um unguento caríssimo desse, o que levou ela a fazer isso? Um sentimento dentro dela que possuía e moveu ela para esta ação. Há muitos sentimentos de Deus dentro de nós e nós até pensamos que às vezes é humano e carnal. Mas se você ora, você está na igreja, escuta a palavra, está escutando louvores, Deus é poderoso para possuir você com um sentimento que não será somente seu sentimento, mas a vontade de Deus manifesta em mim e você para agir e fazer algo por Ele. A Bíblia diz que o coração é enganoso, sim, mas o sentimento de Deus, ele é verdadeiro. E muitos sentimentos nos dominam e nós olhamos para as circunstâncias. Aquela mulher estava ou não estava diante de impossibilidades para dar lugar ao sentimento? Estava. Uma das impossibilidades foi manifestas. Por que está fazendo tanto desperdício? Ou seja, alguém não entendeu nada, tentou entristecê-la, tentou intimidá-la, mas ela fez. Porque o sentimento que estava forte era maior do que as barreiras que estavam na sua frente. Quantas vezes nós estamos presos por tantas coisas e nós não fazemos aquilo que tem vontade? Já teve tantos cultos mesmo que termina, aí eu faço algum comentário em casa, aí eu percebo a minha esposa com um sentimento de culpa, porque ela fala assim, olha, e eu fiquei com vergonha, era para ter ido até fulano e falado isso e feito isso e não fui. E assim não é só ela. Há muita gente que vai para casa com o sentimento até de fazer perguntas, depois de um culto a alguém e não faz. Porque pode ser constrangedor, alguém pode interpretar mal. Irmãos, temos que vigiar sim, mas você é servo e serva de Deus e pode ser possuído por sentimento de Deus para fazer algo. E se você entender que Deus te possuir de um sentimento para fazer algo, faça independentemente do que alguém vai criticar e falar. Tenha sabedoria, faça, porque esta mulher foi dominada, possuída por um sentimento desperdiçar aos olhos humanos. É desperdício? Deixa, para você é desperdício. Mas para mim, eu sei a importância que tem desse unguento derramado na cabeça do meu mestre. Para você pode ser estranho, mas para mim, eu sei o significado disso. Irmãos, fique atento, porque pode ter alguém do seu lado, reclinado à mesa, e você achar que é cansaço, e às vezes é tristeza. Você achar que é sono, e às vezes é angústia. Jesus estava reclinado à mesa. E os irmãos sabem que ele foi 100% homem, humano. E como humano ele também foi dominado por sentimentos de tristeza, de angústia, de pavor. Mas foram pouquíssimas as pessoas que preocupou com o próprio Jesus, com a sua vida humana, pessoal. Porque o Filho de Deus é muito forte. Ele é cheio, foi gerado pelo Espírito, então esse homem não chora. Esse homem não angustia. Esse homem não fica batido porque ele é o Filho de Deus. E isso não era verdade. E você vai ver textos na Bíblia de Jesus chorando, dormindo e cansado. Como as pessoas agiam em volta dele quando via ele chorando. Como as pessoas agiam em volta dele quando via ele triste. Ou Jesus não entristeceu? Ou Jesus não sentiu dores? Ou Jesus não se preocupou com contas para pagar? É só ler os 4 evangelhos e você vai ver Jesus preocupado em pagar impostos. Ele tinha os seus afazeres, ele era construtor, ele também ralava, trabalhava. Imagina, presbítero Vanderlei, Jesus era construtor. Imagina Jesus chegando de uma construção e agora na sinagoga com o texto aberto para pregar. Será que ele estava cansado também ou não?
Ele exercia funções de trabalho físico, literalmente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que pelo menos 3 coisas fazem nós reclinar a mesa. Eu não sei se você está reclinando a mesa, ou se você está reclinando ao colchão para chorar, ou ao travesseiro para chorar, ou sozinhos por aí para chorar. Mas saiba que Deus que vê sofrimento, sempre também vai encher o coração de alguém para nos consolar no momento certo e na hora certa. Porque Jesus se manifestou depois de um vaso de unguento caríssimo quebrado. Ele se manifestou, e eu percebo animação e alegria nele quando ele disse: olha, esta ação, esta atitude, aonde for pregado o meu evangelho, isso será dito. O que ele quis dizer? Isso me alegrou. Irmãos, alguém fica triste quando é reverenciado, respeitado, cuidado, cariciado? Porque essa mulher quis dizer isso para Jesus: eu te amo, sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Esse valor aqui que eu tenho em unguento não se compara o que eu sinto pelo Senhor. Isso é forte ou não é, irmãos? Podemos ou não podemos aprender com esta mulher em demonstrar para Jesus mesmo o quanto nós amamos? Aprender com esta mulher também o quanto Deus pode usar com um sentimento que vai constranger algumas pessoas. Faz isso não, isso é caro demais. Mais ou menos isso. Você vai fazer isso para fulano, beltrano? Você vai fazer isso para a igreja? Você vai dar isso de graça? Ah, de graça, você colocando na calculadora. Mas quem está dando, possuído pelo sentimento, ele sabe o valor que tem. Então, irmãos, o sentimento de Deus dentro de nós, muitas das vezes, ele é sempre maior do que o valor por coisas. Deixe Deus conduzir você pelos sentimentos espirituais. Se Deus colocar no seu coração para fazer algo, para alegrar alguém, se preocupar com alguém, pensa quantas vezes Deus usa pessoas para tentar nos motivar e colocar para cima. Você já imaginou quantas pessoas você pode alegrar o dia dele com uma mensagem? Mas para isso nós temos que dar lugar ao sentimento, irmãos, do reino. E é este sentimento que eu quero que Deus domine a igreja Urgência Missionária. Sentimento forte da parte de Deus de se preocupar com aqueles que estão se inclinando sobre a mesa. Se preocupar com aqueles que estão se escondendo para chorar e ninguém vê. Vale a pena tirar tempos para estarmos a sós, para estar ligado, porque Deus, ele manifesta o sentimento dele dentro de nós, para que eu e você mova. Você pode ser chamado e ainda não vocacionado. O que é vocação, pastor? A vocação é a paixão por aquilo que você faz ou aquilo que vai fazer. Porque é só pela paixão que você move. Não confunda gostar, dó, vontade de ajudar com paixão. A paixão te move. A paixão pelo serviço, pelo projeto, pela igreja, pela pregação, é ela quem nos move. Então, primeiro Jesus vocaciona o obreiro e a obreira. Primeiro Deus dá a paixão, depois Ele chama. Porque não tem condição de permanecer na chamada se antes não for vocacionado. Porque quando somos vocacionados, você suporta as lutas, as adversidades, os problemas e resiste às oposições da chamada. Agora, quando você tem só a chamada, você desiste fácil. E essa também é a minha oração, para que Deus venha dar paixão para esta igreja,
por tudo que faz e por tudo que vai fazer para o reino de Deus. Amém ou não amém? Os irmãos concordam que esta mulher demonstrou uma paixão grande pela pessoa de Cristo ou não? Paixão, irmãos. A adoração verdadeira só é praticada quando o amor para aquilo que estamos fazendo ou vamos fazer é manifesto. Então Deus quer que eu e você dê mais lugar a esse sentimento de derramar vasos, de quebrar vasos e derramar unguento. Esse sentimento de quebrar aquilo que é caro, que tem valor monetário, mas que o sentimento é acima. Pensa, amar a Deus sobre todos os vasos de alabastro que você tem. Amar a Deus sobre todos os ungüentos caríssimos que você tem. Isso é amor. Amar a Deus sobre. Isso, irmãos, é possível. E há atitudes que nós já vimos e já fazemos, que se não fosse o amor de Deus, nós não teria feito. Há coisas que se não fosse a paixão de Deus que nos possuísse, nós não faria. Então foi esta palavra que Deus deu ao meu coração para nós. Que este sentimento que pegou esta mulher, pegue você. Essa mulher, o sentimento fez ela ter percepção. A percepção do cristão precisa ser forte. Tenha percepção. No serviço, na rua, em casa, na igreja, tenha percepção. Percebe quando alguém está não só sentado à mesa, percebe quando alguém reclinou à mesa. E isso pode acontecer no serviço, na rua, no trânsito, em casa e na igreja. Nós somos muito de vir para o culto cultuar, irmãos. É ou não é? Tem gente que fala assim, eu vou para o culto, não quer saber de vida de ninguém, não quer saber. Tem gente que acha isso o máximo. Eu vou para o culto, ligo lá na frente, não quer saber. Irmãos, por parte isso é louvável, mas por parte é muita falta também de percepção. Porque pode ter alguém atrás de você que você nem cumprimentou. E imagine que pode ter alguém atrás de você chorando. E você até irritado pelo choro que está te incomodando. Vamos tomar cuidado, porque esta igreja é uma igreja missionária. E uma igreja missionária faz missão, mas faz apaixonadas por vidas e por pessoas. E quando somos apaixonados por vidas e por pessoas, nós temos a percepção. Eu tenho certeza que muita gente já viveu essa experiência de alguém chegar até você no momento que você mais precisava. E há dia que você fica orando, Deus usa alguém, pelo menos para mandar uma mensagem hoje para mim. Irmãos, todos nós sofremos esta dependência de um do outro. E Deus quer que você tenha essa percepção. Perceba, e se precisar gastar, gaste, não vai ser desperdício, vai ser investimento. Para os discípulos a mulher estava desperdiçando. Para ela estava investindo. E você pode investir muito através desse sentimento bom que possuiu ela. Nunca faça nada querendo em troca. Invista no reino de Deus. Invista em pessoas. O melhor investimento que nós fazemos é em pessoas. Vocês concordam com isso ou não? O melhor investimento que você possa fazer é em pessoas. Invista em gente. Ama gente, gosta de gente, preocupa com gente, porque Deus nos dá o recurso. Então gente é muito mais valoroso do que vaso e alabastro caríssimo. Esse foi o sentimento que eu percebi no coração daquela mulher. Eu quero, irmãos, nesta noite profética, que esta igreja, eu quero profetizar que esta igreja será tomada por um sentimento divino dos céus, para que ações sejam manifestas, não baseada no sentimento físico, carnal e humano, mas o sentimento de Deus pegará. O sentimento de Deus vai nos possuir
para fazer o que temos que fazer. Eu estou profetizando que o sentimento pela palavra vai crescer em nós. O sentimento pela obra de Deus vai crescer dentro de nós. O sentimento em cuidar de pessoas vai crescer dentro de nós. O sentimento de mandar mensagens de carinho, de amor, vai crescer dentro de nós. O sentimento move. O sentimento nos faz andar. O sentimento de Deus, quando nos pega, nos tira do acomodismo. O sentimento de Deus nos tira, irmãos, da preguiça. Porque o sentimento move. Ele move. Se acabar o sentimento, já era dentro de nós. Tudo é baseado nisso. Deus te motiva. Deus te motiva. Pensa rodear Jericó, dando volta aos muros, mais de 20 quilômetros cada volta, a ponto dos tornozelos e pés inchar. Pensa se isso não tivesse um sentimento dentro deles, eles não dariam as voltas, as muralhas não cairiam. Por quê? Eles iam desistir. Mas quando eles pensavam assim, olha, vamos completar as voltas porque a muralha vai cair, o cansaço, irmãos, não falava mais forte do que o sentimento de ver as muralhas caindo por terra. Olha aí, se o sentimento de Deus te pegar, ele vai ser mais forte do que as barreiras que te impedem de projetar, de agir e de prosseguir. Receba esta noite, você pode levantar a mão em posição de receber. Receba esta noite motivação, animação, sentimento que vem do alto, para não parar e prosseguir no nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro, Pai, por esta palavra e peço, Senhor, que venha nos motivar cada dia com o sentimento divino de poder, meu Pai, adorar o Senhor cada dia. De adorar o Senhor, meu Pai, com paixão, com amor, com sentimento desta mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou unguento sobre a tua cabeça, Jesus. Pedimos ao Senhor que venha, meu Pai, cada dia dar a nós esta percepção que esta mulher teve, de perceber Jesus reclinado à mesa e encontrar o momento exato de demonstrar o carinho, o amor e o afeto por Ele aquele dia. Senhor, ajude nós a amar mais e manifestarmos na prática o amor que sentiremos mais e mais no nosso coração, para com a tua obra, para com as pessoas, para com a família, para com a igreja. Onde quer que nós andarmos, deixa nós, meu Pai, cheio de percepção, para não passarmos desapercebidos diante das pessoas que sofrem, diante das pessoas que esperam de nós uma mensagem, uma palavra, uma oração, um carinho, um abraço. Faça isso, Deus, com a tua igreja. Senhor, enche a igreja urgência missionária deste sentimento. Coloca no nosso coração um desejo maior de te servir, mas servir com paixão, vocacionados para a glória do teu nome. Que não sejamos somente chamados, mas que sejamos, Pai, apaixonados por aquilo que fazemos. E que esta paixão seja manifesta em nós, através da ação, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém e amém.